O pior país que eu já visitei. Uma tentativa de golpe a cada esquina. Assédio toda hora. Bom, pessoal, é isso que a gente tem ouvido falar do Egito em tempos recentes. E como eu acabei de voltar de lá, eu acho que essa é uma ótima oportunidade para eu mostrar e contar para vocês como foi a minha experiência no Egito e também dar algumas recomendações para que a experiência de vocês seja tão boa quanto foi a nossa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Matheus aqui. Que nem eu falei, o Egito está extremamente em alta recentemente porque nos últimos tempos, dois criadores de conteúdo grandes aí publicaram vídeos sobre o Egito e esses vídeos viralizaram, cada um deles tem mais de 2 milhões de visualização. Inclusive, eu assisti um desses vídeos antes de ir para o Egito e estava extremamente preocupado com a minha viagem, mas estou extremamente feliz de ter ido com a mente aberta lá para o Egito. E vou contar para vocês, vou mostrar para vocês como foi a nossa experiência. Então vamos lá, gente. Chegando no Egito. Eu fui para o Egito voando Air France, então eu fiz uma conexão em Paris e cheguei lá no Cairo à noite. Quando você desembarca no aeroporto de Cairo, você passa por um corredor bem comprido ali e no meio desse corredor tem um detector de metais que você vai passar e vão ter duas pessoas ali perguntando de onde você está vindo para verificar justamente alguns requisitos de entrada. Quando eu falei que eu estava vindo do Brasil, a pessoa que estava ali no detector de metal me encaminhou para uma outra pessoa para verificar a vacina de febre amarela, o certificado da vacinação contra a febre amarela. Eu e minha esposa, a gente já sabia que esse era um requisito e a gente estava com o documento da Anvisa impresso com aquele QR Code lá que a pessoa pode verificar a autenticidade do documento. O cara tirou uma foto ali do nosso certificado da vacina de febre amarela e mandou a gente seguir. A gente continuou por esse corredor e caímos num saguãozão, num salão bem grande, bem amplo, que é onde é feito o controle migratório, o controle de passaporte e o controle de visto do Egito. O Egito precisa sim de visto para você entrar lá e você pode solicitar esse visto pela internet, mas você pode simplesmente chegar lá na hora e comprar, pagar a taxa do visto e entrar sem problema nenhum, ninguém te pergunta nada. Então, à direita desse saguão, desse salão bem amplo, ficam 4 agências de bancos egípcios. O Banco Nacional do Egito, um outro e também outra agência, são duas do Banco Nacional do Egito e desse outro banco. Eu já sabia, porque eu tinha pesquisado antes, que essas agências não costumam aceitar cartão na hora de você comprar o visto, então eu levei dólares em espécie. Custa 25 dólares por pessoa o visto para o Egito. Tem alguns requisitos que podem ser exigidos de você, que você comprove, por exemplo, onde você vai ficar, quanto tempo você vai ficar e uma saída do Egito dentro de certo período de tempo. Eu já fiz um vídeo falando sobre como se preparar para uma viagem internacional, dá um confere nele aqui e você vê quais são os requisitos lá do visto. Mas eu cheguei, comprei o visto, me deram um adesivo, literalmente um adesivo, e me mandaram de volta lá para a pessoa que faz o controle migratório. Ela olhou nosso passaporte, colou o visto, carimbou, mandou embora. Você sai das cabines de controle migratório e passa meio que por um funil. E ali me perguntaram, de onde você está vindo? Eu falei, Brasil. E aí me colocaram de lado com a minha esposa ali e uma pessoa pegou os nossos passaportes. Eu falei, ei, senhor, o que é isso? Dá licença? Ele, eu sou policial. O cara tava vestido normal, não tinha nada indicando que aquele sujeito era policial. Ele me fez algumas perguntas, quanto tempo eu ia ficar, onde eu ia ficar, os passeios que eu ia fazer, para onde que eu ia, qual era a minha profissão e me deixou passar tranquilamente. E aí estavam lá as esteiras de bagagem, peguei minhas malas, que chegaram tudo bem, graças a Deus. Até porque depois a gente ia pra neve, se perdesse a mala, rapaz, a gente ia passar um frio desgraçado. E aí você passa pelo controle de raio-x da bagagem e a aduana, para ver se você tem alguma coisa a declarar que você está trazendo para dentro do Egito. Falei que estava vindo do Brasil mais uma vez, passaram nossas malas pelo raio-x e aí deixaram a gente entrar. Para ir pro hotel, a gente foi com o transfer, com o motorista da agência que a gente contratou e foi tudo tranquilo, chegamos no hotel, descansamos para o dia seguinte fazermos o nosso primeiro passeio. No dia 1, lá no Egito, a gente não resolveu fazer muitos passeios. Primeiro porque a gente estava esperando um casal de amigos nossos chegar e eles chegariam na noite desse nosso primeiro dia completo lá no Egito. E dois, que a gente estava bastante cansado, que esse voo da Air France teve uma conexão enorme lá em Paris. Foi um pouco cansativo chegar lá no Egito. Então, o que a gente fez? A gente colocou um almoço em um restaurante muito tradicional lá do Cairo, do Egito, de comida egípcia, que chama Sobi Kaber. Tomamos café da manhã lá no hotel, bem cedinho, como todo bom ocidental, né? E a gente estava esperando que a gente fosse almoçar meio-dia. E aqui já está a primeira curiosidade sobre a cultura egípcia. Eles acordam tarde, tomam um café da manhã extremamente reforçado perto da hora do almoço aqui do ocidente, que é meio-dia. E aí, 6 da tarde aproximadamente, eles
tomam o almoço. Pra gente já seria quase uma janta. E foi até um desentendimentozinho que a gente teve com o Gui. Eu falei, pô, mas se eu quero almoçar, eu quero ir meio-dia. Por que você tá me falando pra ir às 5 da tarde? Aí ele me explicou toda essa questão. Por conta da gente ser ocidental, eles acabaram levando a gente lá pra comer às 2 da tarde. O restaurante, que é o mais tradicional do Cairo, que vive lotado, estava vazio. Tinha gente e mais uma mesa, que é pra vocês verem como que de fato o egípcio almoça muito tarde, quase na hora da nossa janta aqui no Ocidente. Cara, a gente comeu de tudo. Comida tradicional egípcia. Comemos baba ganoush, né, que é aquela pasta de berinjela. Eu não gosto de berinjela, estava dos deuses o baba ganoush desse lugar. Kafta de cordeiro, carne, um tipo de um hambúrguer egípcio que eles fazem com um hambúrguer mesmo, só que em vez de pão, aquele pão maçudo nosso aqui, eles fazem com um pão sírio meio fritinho, crocante, queijo, tipo uma esfirra com uma massa folhada assim de queijo. Cara, delícia. Até pombo, que é uma comida tradicional egípcia, a gente comeu. O pombo não recomendo muito. Tem essa coisa nossa do asco com pombo, mas eles adoram pombo lá. Comemos uma sopa verde lá, que eles falam que é a sopa dos faraós, que é feita com várias ervas, hortelã, menta. Tem um gosto bem refrescante, parece meio babenta, assim. Cara, foi uma loucura. Muita comida, uma abundância de comida. E a sobremesa com frutas. As frutas lá, deliciosas, extremamente docinhas. Foi muito legal. E aí a gente voltou pro hotel. Ficamos um pouquinho de boa, assistimos o pôr do sol da sacada do nosso hotel que tinha vista para as pirâmides. A gente ficou em Giza, né? Não ficamos no Cairo. E esse foi o nosso primeiro dia, tudo certo. No nosso segundo dia no Egito, nossos amigos já tinham chego na noite anterior. A gente foi conhecer as pirâmides de Giza, de Saqqara, de Dashur e passamos também por Mênfis, que já foi uma das capitais do Egito. Como a gente estava de frente para as pirâmides de Giza, foi onde a gente foi primeiro. Giza tem 6 pirâmides, 3 bem grandes e 3 menores, né? Geralmente era para o faraó e para os familiares dele. E cara, é absolutamente incrível. Você não consegue entender como é que naquela época aquelas pirâmides foram construídas. Cada bloco de pedra que era utilizado na construção daquelas pirâmides de Giza são um pouco menores do que eu, e eu tenho 1,82 de altura. E elas devem pesar coisa de 2 toneladas cada bloco de pedra. A base da pirâmide você até consegue entender, usava uma alavanca ali, depois colocava num cilindro e ia transportando, mas dali para cima eu não entendo, juro por Deus. Outra coisa também que foi uma curiosidade que a gente ficou sabendo com o nosso guia, é que as pirâmides elas não eram escalonadinhas assim, ó, com os bloquinhos de pedra. Na verdade, elas eram lisas. A face inteira da pirâmide era lisa. Mas pessoas que invadiam o Egito para roubar as coisas, eles iam lá e tiravam as pedras da pirâmide. E é por isso que hoje elas são escalonadinhas assim. Mas existem algumas que têm a face, ou pelo menos parte das faces preservadas, e você vê que de fato era liso aquilo ali. E é incrível você olhar de perto. A gente fez um passeio de camelo, que foi uma das coisas mais aterrorizantes do mundo, porque o camelo é extremamente alto, que bicho pernudo. E a gente pegou o camelo e foi para longe das pirâmides para a gente ter uma vista panorâmica ali de todas, né? Você consegue colocar no mesmo quadro da sua visão as 6 pirâmides lá de Giza. E foi muito lindo, cara. Muito lindo, que experiência fantástica. É incrível a cultura, a tecnologia que eles tinham naquela época. É difícil você compreender aquilo ali sem estar presente. De verdade. Saindo das pirâmides, a gente passou pela Esfinge, lá em Giza, que fica ali do lado, né? O nosso guia nos falou que a Esfinge representa inteligência e força, justamente pela cabeça de ser humano e o corpo de leão deitado. Muito bacana a Esfinge também. Saindo da Esfinge, a gente passou numa fábrica de papiro, que tem todo um tour que a pessoa te explica como que é fabricado o papiro egípcio, né? Tem toda uma técnica, tem uma planta específica. Dependendo do tempo que você deixa a planta na água ali, o papiro vai ficar mais escuro, mais claro. E compramos alguns papiros lá, né? Porque turistão é isso aí. Saindo da fábrica de papiro, a gente foi para Dashur, que é onde tem a pirâmide torta. E por que ela é torta? Porque ela foi uma das primeiras pirâmides a ser construídas. Então, quando eles começaram a construir, eles colocaram um ângulo muito aberto. E no meio da construção, eles perceberam que se eles continuassem nesse ângulo aí, a pirâmide ia ter trocentos milhões de quilômetros de altura. E eles não iam conseguir terminar. Então ela começa super aberta assim, depois ela fecha. Coisa mais esquisita, super interessante também. E tem uma outra pirâmide ao lado dela, que daí sim, já acertaram a angulação ali, né, saindo da base da pirâmide. Foi super bacana. Como que é? Oi? É salam aleikum? Salam aleikum é oi? Salam aleikum. Salam aleikum! Olha aí, pirâmide vermelha. Muito bonita e muito grande. Enorme. Até dava pra entrar, mas não encaramos não, né? É meio claustrofóbico. É, claustrofobia que fala? É, que reinou a claustrofobia. Esse pedaço aqui é Dashur, puro deserto, e tem 2 pirâmides.
a torta, que a gente vai depois dessa. E essa aqui que é a vermelha. Que não é tão vermelha assim, né? Mas aparentemente um dia já foi, né? Em Mênfis, que já foi uma das capitais do Egito, muito antigamente, a gente teve a oportunidade de ver a estátua de Ramsés, que também é impensável como é que se esculpia aquilo daquele tamanho naquela época. E terminamos o nosso passeio, né, pelas pirâmides em Saqqara, que é onde tem as pirâmides escalonadas, que segundo o nosso guia não são pirâmides, mas sim mastabas. A gente pôde entrar no túmulo de um dos ministros da justiça da época. Tinha várias inscrições na parede, assim, da vida cotidiana, relatando, né, retratando como que eles cuidavam, faziam com os animais, comida, alguns rituais religiosos, a pesca. Tudo isso inscrito na parede é surreal, é fantástico de pensar que aquilo, pelo menos parcialmente, né, está preservado. Até hoje, a gente entrou em uma piramidezinha que tem lá em Saqqara. Você passa agachadinho assim, ó, por uns 50 metros. E aí quando você chega lá na pirâmide, o teto é mais alto, de fato, lá embaixo. Tem um túmulo, né, que já não tem mais a múmia ali dentro, mas você consegue ver o túmulo. É fascinante, cara. Fascinante. Voltando ali de Saqqara para o Cairo, a gente resolveu contratar um passeio que você faria um jantar em um barco, um navio, um cruzeiro ali pelo Nilo. O navio só dá uma voltinha ali no Nilo rapidinho para você comer e te deixa de volta ali no porto. Voltamos pro hotel para descansar, porque nos dias 3 e 4 o passeio ia ser pauleiro. E qual que foi o passeio dos dias 3 e 4? Olha só, o passeio começa no terceiro dia e termina no quarto dia. É o passeio do deserto branco, que você vai para dentro do deserto e dorme acampado no deserto como os povos beduínos lá do Egito costumavam fazer. Então, um motorista nos buscou junto com o nosso guia cedinho lá no nosso hotel e dirigimos por horas e horas e horas, foram umas 3 horas, até chegar na casa do nosso próximo motorista, que de fato é o motorista beduíno, que levaria a gente para dentro do Egito. A gente chegou por volta da hora do almoço, entenda-se, meio-dia, que para eles é café da manhã, e tomamos um belíssimo de um café da manhã egípcio preparado pela esposa do nosso motorista. E, cara, estava tudo divino. Comemos muita tâmara que era plantada na casa do cara, na terra dele ali. Tinha uma plantação de tâmaras. A gente comeu a fruta mesmo, né? Sem ser a tâmara seca. Cara, delícia. Comer bem no Egito era a última coisa que eu esperava e a gente comeu muito bem no Egito. E aí, depois de buchinho cheio, a gente pegou, entrou no jipão lá, 4x4, nós 4, o guia e os 2 motoristas, e partimos para dentro do deserto. Ó, galera, item essencial pra dormir no deserto: lencinho umedecido. Ah, meu Deus. Inclusive, dizem que lá não tem o quê? Não tem banheiro, né? Tem bastante areia pra você ficar à vontade. Algo que surpreendeu a gente bastante é que o Egito tem uma infraestrutura de rodovias invejável até. O asfalto dos caras é bom, não tem buraco no asfalto. E você anda deserto adentro, 500 quilômetros, tem asfalto, cara. É impensável a gente aqui no Brasil olhando para o Egito como se fosse um país subdesenvolvido, sucateado. De fato, até é um país um pouco pobre, que na história, né, tinha tudo para dar certo, e tem várias reviravoltas ali na história do Egito. Mas, cara, a infraestrutura dos caras é loucura. Tem rodovia para dentro do deserto. Partindo para dentro do deserto, a nossa primeira parada foi o deserto preto. Pedras e um pouco da areia, né, nesse deserto é preta por conta de erupções vulcânicas havidas há milhares de anos atrás e deixou muita pedra basáltica que tem essa cor preta. Tudo ali no deserto. Então a gente subiu uma montanha, um monte de pedra preta, super bonito, super interessante. Voltamos para a estrada, andamos mais um pouco, chegamos à nossa segunda parada, que foi a Montanha de Cristal. Montanha de Cristal, por sua vez, as pedras são branquinhas, praticamente transparentes, que é de quartzo, a formação de quartzo natural que ocorre ali na região. E é lindo, cara, parece que você tá em outro planeta de verdade, parece estar em Marte, sei lá. A forma das pedras, assim, é tudo natural, esculpido pelo vento e é fantástico. Fantástico, muito bonito. Saindo de lá, a gente foi pro Vale do Aqabat, que em árabe quer dizer lugar incrível e é lindo. Lindo, 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 lindo. É uma descidona, assim, no areião, com várias formações rochosas, assim, uma pedra bem calcária, assim, que você passa a mão assim, sua mão sai branca. E é fantástico, é lindo, lindo. É um vale lindo. Saindo do Vale do Aqabat, a gente foi fazer sandboard, cara. A gente parou numa duna, zona de areia, assim, e fomos lá fazer sandboard. Como a gente tava indo pra neve fazer snowboard, a gente considerou como se fosse um aquecimento ali. O problema é que você tem que voltar subindo a duna a pé, né? Então cansa bastante, foi muito divertido.
Tomamos um mini lanchinho ali, comemos umas tâmaras, tomamos um suquinho e partimos para assistir um pôr do sol, que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Pôr do sol no deserto ali. E depois do pôr do sol a gente foi pro deserto branco, mas já estava escurecendo. E a gente foi pro deserto branco para acampar. Então, os nossos motoristas procuraram um lugar adequado ali, o lugar ideal pra gente acampar. E fixamos o nosso acampamento lá. Tá aí seu acampamento. Maravilhoso. Mostra a sua barraca pra galera. Então, gente, isso aqui é minha barraca. Tem 3 quartos, 2 suítes. Gente, é aqui que nós vamos dormir hoje. E aqui é deserto. No caso, ali é a lua. Exatamente. Linda. Mas nós vamos dormir aqui. Animado? Muito. Eles acenderam uma fogueira e aqui fica uma lição para vocês, tá? O Egito no inverno é frio. Estava muito frio no deserto. Eu levei segunda pele, calça de moletom e uma jaqueta puffer e tava frio, tá? Tava frio. A gente ficou em volta da fogueira a maior parte do tempo. O céu no deserto é impressionante, você quase que consegue ver a Via Láctea assim, a olho nu, né? As estrelas é algo inimaginável de lindo. E os nossos motoristas lá, beduínos, fizeram a janta pra gente com um franguinho ali no fogo da fogueira, uma sopa fantástica, comemos muito bem. Comeu muito bem. Depois de comer, a gente ficou sentado em volta da fogueira, espetamos marshmallow ali no varetinha, né? E comemos marshmallow. Conversamos bastante com o guia, né? Um dos guias falava inglês e os outros dois, os motoristas, mal falavam inglês. Então ele ficava meio que traduzindo, né, o nosso guia, a nossa conversa ali com os outros guias beduínos. E foi uma experiência fantástica, cara. Eles perguntaram bastante da gente, da nossa cultura, demonstraram essa curiosidade e a gente pela deles também, de saber como eles vivem, né? E foi uma troca de experiência fantástica, é indescritível, não tem como eu ficar remoendo isso pra vocês, que não tem como descrever exatamente aquela experiência. Foi algo culturalmente assim fantástico. Tomamos um chazinho, fomos dormir. No dia seguinte a gente passeou mais pelo deserto branco logo pela manhã. Pessoal, essa pedra aqui é uma das pedras mais famosas do deserto branco, que é a do cogumelo. E do lado do cogumelo tem a galinha. Diz que a galinha tá botando um ovo. Tá até fechado aqui, ó. Não pode entrar. Justamente porque foi esculpida pela natureza isso aqui. É calcário, né? Tudo bem calcário, você passa a mão, sai tudo branco. E por conta da base, né? Bem estreitinha. Se o povo inventar de subir, vai cair. Olha que coisa louca, cara. Depois também de um café da manhã imenso, feito pelos nossos guias. E aí a gente voltou, né, para Giza, onde a gente estava hospedado. E a viagem de volta é bem longa. A gente chegou às 5, 6 horas da tarde. Já fomos direto para outro restaurante típico lá do Egito. E aí a gente comeu e voltamos pro hotel para descansar pro nosso último e quinto dia lá no Egito. O último dia foi o dia de conhecer o Cairo, capital atual do Egito. A gente passou por vários pontos históricos lá do Egito e o nosso guia egiptólogo, que não é o mesmo guia que estava com a gente no deserto, contou pra gente, né, a história do Cairo. O Cairo é uma cidade, o Egito é um país que tem uma história muito cheia de reviravoltas, né? Sempre que vinha um líder, um governante, que colocava o país no caminho certo, fazia boas alianças comerciais, colocava o Egito numa posição mais bem vista, mais benquista no cenário mundial. Tinha um golpe de Estado que aí vinham os militares e aí o país ia para derrocada, depois vinha um outro líder bom e aí depois tinha cheio de reviravolta, né, a história. E você vê isso muito marcado pelas regiões de Cairo. Você vê que tem um centro ali de Cairo que são palácios, né? Parece que era uma época de muita prosperidade, muito verde, tudo muito bonito. E depois tem uma parte extremamente pobre, extremamente, que visualmente assim causa até um incômodo. Tem até uma curiosidade que lá no Cairo as construções são inacabadas porque o governo, tentando incentivar que as pessoas construíssem no Cairo, criou uma lei que você não paga imposto até terminar a sua construção. E aí, para as pessoas não pagarem imposto nunca, elas não terminam as construções. Então tem prédio de 10 andares, assim, que parece que era para ter 11, mas o 11º não está terminado, não tem reboco nas paredes, as construções não terminam. E é assim que eles vivem, né, lá no centro de Cairo. Então é uma loucura. A gente passou pela mesquita de Mohammed Ali, que foi um turco que governou o Egito, e muito bem governou, né, e a mesquita é a coisa mais linda que tem. Depois a gente passou pelo Museu da Civilização Egípcia, onde a gente pôde ver inúmeras múmias, mas não pode filmar lá dentro das múmias, claro, para preservar as múmias, mas são várias e é algo que impressiona demais. Como que um corpo daquele de 4.000 anos atrás está preservado
daquele jeito até hoje. É uma tecnologia também fantástica. Tem várias múmias lá. E aí também conhecemos um pouco mais da história e fomos pro mercado Khan el-Khalili, que é um mercadão a céu aberto lá no Cairo. Maravilhoso, cara, uma experiência cultural muito interessante você passar pelo mercado. E foi meio corrido ali no mercado, porque a gente queria comprar um monte de souvenir e não sei o que e tal, e eu não tenho muito vídeo lá de dentro do mercado. O que a Cassilinha pegou, vou colocar aqui pra vocês, mas não tem muita filmagem do mercado. Pode procurar aí no Google também que você vai ver como que é a pegada lá do mercado. Depois disso, a gente saiu do mercado e fomos encontrar o nosso guia do deserto, que também foi o guia que levou a gente pro restaurante no nosso primeiro dia. E aí a gente foi para um coffee shop egípcio. Essa eu não estava esperando. E é uma experiência muito interessante, porque eles são muçulmanos, então eles não bebem. Na cafeteria você pede um chá, você pede um café, e eles ficam fumando narguile, que para eles chamam de xixa, lá no Egito. E ficaram lá, fumando, tomando um cafezinho e tal. Saímos de lá, fomos para uma das sorveterias mais famosas lá do Cairo, que o nome eu não vou lembrar, o sorvete estava delicioso. E voltamos pro hotel e tinha terminado a nossa experiência lá no Egito. E pra gente, pessoal, só foi possível viver todas essas experiências incríveis de praticamente viver que nem um egípcio porque a gente emitiu as nossas passagens com milhas, o que reduziu bastante o custo total da viagem. E se você também quer aprender a transformar os seus gastos do dia a dia em passagens aéreas mais baratas, que vão te permitir viver essas experiências com as pessoas que você ama, igual a gente viveu, o MAVE, que é o nosso curso completo sobre milhas aéreas, é para você. O link para você se inscrever, fazer parte e começar a viajar ao mundo está aqui na descrição. Então vamos lá, galera. Recomendações para que a experiência de vocês seja tão boa quanto a nossa. Essa parte do vídeo é extremamente importante, então presta bastante atenção. Primeira delas, não vá sem uma agência de viagens. E esse aqui, com todo respeito, eu acho que foi o principal erro do Felipe Leal de ter ido sozinho, sem agência, fazer tudo por conta. A barreira linguística lá no Egito é surreal, eles falam árabe. Não é igual espanhol, igual italiano, que você entende alguma coisa, ou se você fala o mínimo de inglês que você vai conseguir se comunicar facilmente com todo mundo. Não, no Egito não são todas as pessoas que falam inglês. Você pode muito bem ter dificuldades de se comunicar e é esperado que você tenha dificuldades de se comunicar no dia a dia, com Uber, com táxi, com um restaurante. Vai ser difícil. Ter um guia também vai te blindar, né, de alguns golpes que podem sim acontecer, tá? Igual aqui no Brasil acontece, também pode acontecer lá. E a parte histórica, cara, do Egito, sem ter um guia, sem ter um egiptólogo, um historiador lá com você não vai acessar direito. Então, vá com agência. Não vá sem agência. Não faça as coisas por conta no Egito, beleza? Evite pegar táxis. Quando você for contratar uma agência, já inclua os transfers para todos os passeios e também do hotel pro aeroporto e do aeroporto pro hotel. Porque em Congonhas não tem o golpe do táxi falso? No Egito também tem. Não é exclusividade do Egito, tá? Que fique claro. Táxi no Chile também se recomenda que não pegue. Então, vamos tirar um pouco esse estigma de que, essa coisa do Egito. Não, cara, tem em todo lugar. Então, evite pegar táxi no Egito. Coloque os transfers, os deslocamentos dentro do pacote com a agência para que você seja carregado pelo motorista da tua agência. Leve pelo menos um pouco de dólar em espécie ou libras egípcias em espécie, porque não são todos os lugares que aceitam cartão, seja de crédito ou cartão, lá no Egito. Você pode sacar com Wise, com Nomad, você consegue sacar libras egípcias lá em vários dos bancos que eles têm. Eu fiz isso, tá? Então, pelo menos para você comprar o visto, leve dólar ou libras egípcias em espécie e um pouquinho mais para você passar os primeiros dias, depois você saca por lá. O saneamento básico no Egito, não vou passar pano, infelizmente não é dos melhores, a água da torneira não é potável. Então o que a gente fez? Para escovar os dentes e lavar o rosto, a gente usou água mineral de garrafa e quando você estiver no chuveiro, boquinha fechada para não engolir água do chuveiro. Normal que você escute histórias, né, de pessoas que passaram mal no Egito, que tiveram desarranjos intestinais e de fato é comum. Do mesmo jeito que é comum você ir para Santa Catarina nas praias lá em Bombinhas, pegar uma onda com a boca aberta e passar mal, igual aconteceu comigo. Eu tomei essa precaução lá no Egito e não passei mal. Zero. Nem antes, nem durante, nem depois da viagem. E sabendo disso também, que é um risco que você está exposto lá no Egito, ter um desarranjozinho ali, é imprescindível que você contrate um seguro viagem. A gente sempre contrata seguro viagem pela Seguros Promo, que é a nossa plataforma de preferência, e o nosso link de indicação e o nosso cupom está aqui na descrição, se você quiser contratar o seu seguro para ir para o Egito ou para qualquer lugar. Recomendo demais que use o nosso link aqui. Outra coisa, gente, não fale, não converse, não dê moral e não aceite nada de vendedores ambulantes. Eles vão falar que é um presente, que é isso, que é aquilo. Você simplesmente ignora e continua andando
ou fala no, 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 no e continua andando, que eles vão esquecer de você rapidinho e vão partir para a próxima pessoa. Não dê moral. Não fique conversando com gente estranha, especialmente em volta dos sítios turísticos, dos pontos mais turísticos, que os caras vão estar loucos lá para pegar alguém desavisado e falar que é presente e depois cobrar $10 num negócio que deve custar 5 cents. Ignora, eles vão te esquecer. A gorjeta é parte da cultura do Egito. Não sei se é porque é um lugar muito turístico, geralmente lugar que é muito turístico recebe muito americano, a gorjeta é parte da cultura, mas lá é parte da cultura. Entre 10 a 15% e eles esperam que você dê gorjeta para todo tipo de serviço, todo tipo de pessoa, o cara que te levou para passear de camelo, o motorista, o guia, o garçom, todo mundo espera gorjeta por ter te prestado um serviço, então saiba disso, esteja preparado para também não ser rude e desrespeitar a cultura local. A gente não estava preparado, vou ser bem sincero, mas aí depois a gente sacou o dinheiro lá para poder dar a gorjeta para as pessoas que estavam nos prestando serviço. Se você quiser conhecer o Egito inteiro, vá com o tempo. Eu achava que o Egito se resumia a Cairo e Giza e não é bem por aí. Alexandria é longe de Cairo, que fica longe de Abu Simbel, que fica longe de Siwa. Então, para você conhecer toda essa parte histórica, turística de fato do Egito, você vai ter que ir com mais tempo do que eu fui. 5 dias não é suficiente para você conhecer o Egito. Se você só quer conhecer o que fica em torno de Cairo, Giza e fazer o passeio do Deserto Branco, que é algo que eu recomendo muito, passeio fantástico, uma das experiências mais incríveis da minha vida. Uns 6 dias, talvez uma semana, você consegue fazer, porque o passeio do Deserto Branco te toma 2 dias inteiros. No mercado Khan el-Khalili existe uma seção, uma parte, um andar ali do mercado, você sobe uma escada e tem uma estrutura ali, que é de preços fixos. Vai estar escrito na parede preços fixos. E nessa seção, nessa parte do mercado, você não negocia preços das coisas. O preço é o que está listado ali, você passa no caixa, paga e acabou. Saiu dessa seção, tudo é negociável. Absolutamente tudo. É da cultura deles, é normal que eles comecem te passando um preço lá na lua. Você vai negociando, você vai negociando, você vai negociando, você vai negociando, você chega a fechar por, sei lá, menos da metade do preço que o cara te passou no começo. Outra coisa para você ficar muito atento é que inúmeras lojas vão vender a mesmíssima coisa, o mesmíssimo produto, o mesmíssimo souvenir, por preços diferentes. Teve uma coisa, não lembro, era uma caixa, era uma caixinha com madrepérola, parece. E a gente cotou a primeira vez em uma loja X, negociamos, baixamos metade do preço do que o cara tinha passado inicialmente, resolvemos não fechar. E na outra loja que a gente foi, o cara já começou negociando no preço negociado da loja anterior. Exemplo, o cara passou 400 na primeira loja, chegou em 200, falou que menos que isso não fazia. Eu cheguei na loja do lado lá, o cara começou a negociar em 220 libras egípcias, que vamos fechando por cento e alguma coisa. Então esteja preparado para isso, tá? Da cultura deles, essa negociação do preço das coisas, eles vão começar jogando na lua. Se você não negociar, você vai levar um golpezinho aí, tá? E por último, a gente não teve problema nenhum com assédio, nem com a minha esposa, nem com a esposa do meu amigo que estava conosco. Inclusive, a impressão que a gente ficou aqui para os muçulmanos, a mulher é como se fosse uma entidade que não pode ser perturbada, que eles tratam com extremo respeito, até para cumprimentar, encostar na mão da mulher ali, eles têm receio. Então todo mundo que interagiu com a gente foi extremamente respeitoso, especialmente com a Cacelinha, eu que sou homem, tanto faz, né? Mas foram muito respeitosos. E não tivemos problemas com assédio. Talvez porque a gente já estava com um guia egípcio por perto. Talvez porque a gente não tenha dado papinho para vendedor ambulante. Não sei qual foi exatamente o motivo, mas a gente não teve nenhum problema com assédio. E eu acredito firmemente que se você cumprir com tudo isso que eu estou te falando, de não ficar dando conversinha pra gente esquisita em área turística, você também não vai ter problema com assédio. Pessoal, então tomando esses cuidados que eu falei aqui, eu tenho praticamente certeza, óbvio que na vida garantido são só os impostos e a morte, de que você vai ter uma boa experiência no Egito. Então, eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Se você já foi para o Egito, eu quero que você, por favor, compartilhe a tua experiência aqui nos comentários. Isso pode ajudar muito algum viajante que está nervoso em ir para o Egito. E se você está planejando a sua viagem para o Egito, eu quero saber se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo mudou a tua visão do Egito, se ela estava talvez contaminada pela experiência negativa que algumas pessoas tiveram. E que fique claro, não estou falando que os criadores que fizeram os vídeos não tiveram experiências negativas. Eu acredito piamente que eles tiveram. Mas eu acho que tomando esses cuidados aqui, você mitiga, você diminui os riscos de ter uma experiência negativa. Se gostou do vídeo, deixa um like, considere se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Me fala se você também gostou desse formato de vídeo. Ative o sininho para receber as notificações e eu vejo você no próximo vídeo.